paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estaremos envolvidos em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Como você pode perceber e ver na tela, nós estaremos falando a respeito da lição de número 2. Hoje eu quero, de forma sucinta, não me prolongar muito, mas ser bem direto e abordar esta lição, trazendo um pequeno subsídio para aqueles que amam a palavra de Deus e aquilo que a nossa lição quer transmitir para nós. Pois bem, a lição da Escola Bíblica Dominical de Adultos, cuja temática é em defesa da fé cristã, na sua lição de número 2, ela traz essa seguinte temática: somos cristãos. Você que tem a sua revista em mãos, seja ela impressa ou em PDF, você vai perceber que o pastor Ezequias Soares, ele vai dizer que nesta aula de número 12, nós veremos o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Então, a ideia desta lição de hoje é apresentar um momento, um processo de transição. Transição de quê, Tiago? Transição de um posicionamento, podemos dizer assim, judaico, um sistema judaico para um modo cristão, um sistema cristão. Pois bem, ao decorrer dessa aula você vai entender aquilo que eu quero transmitir com a ideia de período de transição. Então, repetindo, como nós podemos ver, nesta lição, o pastor Ezequias Soares, ele nos diz que nós veremos o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Então, as ideias e práticas judaicas são uma, entretanto, a doutrina do Evangelho da Graça é outra. Então, Jesus não fundou a igreja, Jesus não fundou o cristianismo para que fôssemos judaicos, para que fôssemos judeus. Jesus fundou a sua igreja para que seguíssemos a verdadeira doutrina do Evangelho, baseada na graça. Pois bem, como nós já percebemos, a temática é somos cristãos. Como você pode ver na leitura bíblica em classe e no texto áureo que eu apresento aqui a vocês, de imediato nós percebemos que o texto áureo é de extrema importância para nós conseguirmos assimilar mais aquilo que a lição quer abordar. Atos capítulo 15, versículo 19, está nos dizendo o texto da seguinte forma: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios que se convertem a Deus. Aqui nesse contexto, nós estamos percebendo que há uma reunião, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, onde algumas questões vão ser trabalhadas, vão ser abordadas para tentar, ou melhor, para procurar trazer uma resolução, trazer um fim de uma questão que estava incomodando os cristãos. Então, o irmão de Jesus, Tiago, bispo da igreja em Jerusalém, ele vai expor essas palavras da seguinte forma: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. De imediato, Tiago está expondo que os gentios que estavam se convertendo a Deus, que estavam crendo no Evangelho, eles estavam sendo perturbados. Aí surge a pergunta, caro irmão que me ouve: mas perturbado por quem? E perturbado pelo quê? Se as pessoas estavam tendo encontro com Jesus, estavam tendo encontro com o Evangelho, e Tiago está dizendo que aqueles irmãos estavam sendo perturbados. Logo, ele usa a expressão não se deve perturbar. Se ele está dizendo que não se deve perturbar, é porque alguém já ousou ou intentou perturbar de alguma forma, de algum motivo. E no decorrer dessa lição nós vamos entender o que estava acontecendo. Pois bem, Tiago ele está falando a respeito de uma questão que estava causando um certo problema
que era a questão dos judaizantes no meio da igreja. Como assim? Como nós veremos nos próximos slides, você vai entender melhor. Só que eu quero que você esteja centrado naquilo que a lição vai abordar nesta segunda aula. Nós estaremos baseados em 3 tópicos, cujo primeiro é prevenindo-se contra a tendência judaizante, o segundo é a tendência judaizante no início da igreja, e o terceiro e último tópico, e não menos importante, é a tendência judaizante hoje. Então a nossa lição estará envolvida nesses 3 tópicos em especial. Pois bem, meus irmãos, para nós termos uma noção, um entendimento melhor do que a igreja primitiva estava enfrentando em sua época, faz-se necessário nós entendermos o seguinte. O que, irmão Tiago? Faz necessário nós entender que a jornada histórica da igreja cristã, ela começou em Jerusalém. Sendo assim, ela herdou práticas no campo teológico e ético dos judeus. Ou seja, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, começou em um contexto judaico, ela herdou, o cristianismo herdou dos judeus, a igreja herdou dos judeus práticas no campo teológico e no campo ético. E essas práticas deveriam ser abandonadas. Por isso que eu falei no início que essa lição está envolvida na questão de transição, ou seja, abandono dessas práticas judaicas para práticas que dizem respeito ao evangelho, que está ligado à graça do Senhor Jesus. Por quê? Porque muitos cristãos, no período da igreja primitiva, estavam confundindo a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a lei de Moisés. E com isso, estavam aplicando aos cristãos certos rituais, certas práticas, condicionando esses ritos, essas práticas à salvação. Ou seja, vocês são salvos se fizerem esses rituais. Vocês são salvos se praticarem certas coisas. E a salvação não é por obras. A salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então essa lição, como o pastor Ezequiel Soares nos deixa claro, ela fala do processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Então esse é o nosso propósito. Com isso, nós percebemos que é um dos relatos que mostra o limite entre o judaísmo e o cristianismo. O que isso quer dizer? Se você ter a revista em mãos, você vai perceber que Gálatas, capítulo 2, é onde está baseada a leitura bíblica em classe. E é um texto muito importante, porque nesse texto é um dos relatos que nos mostra o limite entre o judaísmo e o cristianismo. Para sermos bem didáticos aqui, devemos entender que o judaísmo é uma coisa, o cristianismo é outra coisa. Embora, como eu disse, o cristianismo tenha surgido, a igreja tenha surgido em um contexto totalmente judaico, o cristianismo ele se distingue, de certa forma, do judaísmo, pelo fato de alguns valores, pelo fato de algumas práticas serem diferentes do judaísmo. Pois bem, quando nós nos deparamos com o tópico primeiro, da lição, cujo tema é prevenindo-se contra a tendência judaizante, nós vamos perceber que Gálatas, capítulo 2, Paulo está deixando claro algo para os irmãos. O texto diz, subindo outra vez a Jerusalém. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. O que é importante nós deixar claro aqui é que
Paulo, após 14 anos da sua conversão a Cristo, ele sobe pela segunda vez a Jerusalém. E é importante nós entendermos que essa sua ida a Jerusalém, ela não pode ser confundida com a ida de Paulo ao concílio, onde nós temos o texto em Atos 15. Paulo, em Gálatas, está subindo pela segunda vez a Jerusalém. Em Atos 15, é outro evento, é outro momento. Então é bom nós deixarmos claro que não pode confundir essa visita de Paulo, que está escrita em Gálatas capítulo 2, com a sua ida ao concílio em Jerusalém, registrado em Atos 15, como você pode ver aqui. Infere-se que a Epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio. Então, entende-se por muitos estudiosos que a Epístola aos Gálatas ela foi escrita antes do episódio do concílio da igreja em Jerusalém, que está descrito em Atos 15. Pois não há menção dele na carta, ou seja, na carta aos Gálatas não há menção desse concílio, visto que o concílio tratou do mesmo assunto. Que assunto é esse que o concílio tratou? Dessa tendência judaizante, dessa desejo, vontade de doutrinar aqueles cristãos, ou por que não dizer, aqueles gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, doutriná-los a uma condição de modo de pensar, de modo de agir totalmente judaizante. E não é essa a intenção do Evangelho. A intenção do Evangelho é libertar o ser humano e não deixar ele preso em ritos, em tradições, em costumes que não glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para deixarmos claro, é bom entender que Paulo em Gálatas está dizendo que ele está afirmando que 14 anos depois da sua conversão, ele subiu pela segunda vez a Jerusalém. Não podemos confundir essa subida de Jerusalém de Paulo com Atos capítulo 15, onde está narrando a questão do concílio em Jerusalém. Então, como vocês podem perceber aqui nesse gráfico, nós vemos aqui Gálatas capítulo 2, 14 anos depois Paulo sobe segunda vez a Jerusalém, e posteriormente vai haver o diálogo ou a conversa em Atos 15 do concílio que nós conhecemos como concílio em Jerusalém, que foi para tratar essa tendência judaizante. Então, como você pode ver, Gálatas 2 e Atos 15 abordam o mesmo assunto. Que assunto é esse? É essa tendência judaizante que estava tentando se usufruir dos cristãos, ou por que não dizer, essa tendência judaizante que estava tentando acoplar a igreja, ou por que não dizer, que estava tentando fazer com que a igreja perdesse a sua real identidade. Então, a igreja de Cristo, ela não é judaizante. E por isso, houve, por parte de Paulo, esse combate contra essa tendência, contra essas práticas que não aproximavam as pessoas, mas sim distanciavam as pessoas do verdadeiro evangelho de Cristo, nosso Senhor Jesus. Então, Gálatas, capítulo de número 2 e Atos 15 abordam assuntos semelhantes, que é a tendência judaizante, ou seja, o estilo de vida dos cristãos de acordo com a lei, segundo a tendência judaizante. Então essa tendência era o quê? Era tentar mudar o estilo de vida, a conduta, a forma de agir dos cristãos, para que eles viessem a agir de acordo com a lei de Moisés. Mas o evangelho, como eu já disse, ele não pode ser confundido com a lei. A lei de Moisés é uma coisa, o evangelho de Cristo, ele é outra coisa. Então, por isso que Paulo procurou combater essa tendência judaizante em seu tempo, que estava tentando destruir, ou por que não dizer, manchar a identidade da igreja. Mais à frente, quando nós, no subtópico de número 2,
quanto ao objetivo da reunião, tudo indica que Paulo ele subiu essa segunda vez a Jerusalém por uma revelação. É possível que essa segunda visita, por meio de uma revelação, tenha ligação com Ágabo, o profeta, que profetizou dizendo que haveria uma grande fome sobre a terra. Então Paulo, ele deseja ir a Jerusalém com a intenção de fazer o quê? De levar donativos. Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judeia. E assim chegou em Jerusalém. Aproveitando essa ocasião, Paulo expôs o evangelho que tinha pregado aos gentios há 14 anos. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então Paulo, como nós percebemos, ele foi por uma revelação, talvez por um despertamento, ou por que não dizer, foi, de fato, por um despertamento espiritual. Por muitos estudiosos, essa ida dele a Jerusalém está ligada à visita do profeta Ágabo, quando ele profetizou sobre a fome. Então a intenção de Paulo foi ir socorrer aqueles irmãos mais pobres, mais necessitados, levando a eles donativos. E não só levar donativos, como também pregar o evangelho de Deus. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 2, Paulo diz o seguinte: e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então Paulo ele tinha certeza da sua missão, e ele tinha certeza do seu chamado. Por isso, ele foi com essa missão, através de uma revelação, e levando consigo, além de donativos, levando a palavra da verdade, o evangelho genuíno de Cristo, para que essas pessoas viessem, de fato, conhecer o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, no tópico de número 2, nós vamos ver que Paulo vai ficar espantado, vai ficar preocupado. Porque, o texto diz assim: tão logo Paulo retornou de sua viagem e ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio. Então, quando Paulo retornou da sua viagem, ele vai se deparar com um grande problema. Problema esse que alguns irmãos na Galácia estavam vivendo outro evangelho, distinto daquele ao qual ele havia pregado. E isso deixou Paulo preocupado, porque de certa forma, aparentemente, dá a entender que há uma apostasia no meio dos Gálatas, no meio dos crentes da Galácia. E Paulo ele vai combater esse evangelho, esse falso evangelho, de forma firme, para mostrar que o evangelho verdadeiro era aquele ao qual ele havia pregado. E, de certa forma, muitos irmãos haviam abrido mão desse evangelho e procurado viver outro evangelho. Então, ele vai usar uma expressão que no grego é metatiteste, que é deixar, abandonar, desertar, mudar o pensamento, virar a casaca. Esse termo era muito usado na antiguidade, como nós podemos ver aqui, quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Então Paulo está dando a ideia de que aqueles que abriram mão do evangelho que ele pregou, estavam vivendo esse outro evangelho, eles estavam como um soldado em um exército, ele estava desertando, ele estava mudando a sua mente, ele estava mudando o seu pensamento, ele estava abandonando aquilo que ele aprendeu. E Paulo ele vai combater ferozmente esse falso evangelho. Ser aqui no subtópico de número 2 como os judaizantes. Então quem eram os judaizantes? O termo grego aqui, a expressão, o verbo é eudaizo. Iodaizo.
viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Então, os judaizantes, eles tinham uma postura, eles tinham um modo de vida que os diferenciavam de outras pessoas. Eles cumpriam certos rituais, eles tinham costumes peculiares, ritos peculiares, que eram oriundos da, como nós podemos ver, da cultura judaica. Então, por isso que eu falei lá no início desse período, desse momento de transição, que o cristianismo, por ele ter surgido, ter iniciado em um contexto judaico, ele, no seu início, ele adotou algumas práticas, alguns pensamentos teológicos, podemos dizer assim, judaicos, mas era um momento de transição. E então, um dos grandes disseminadores desse outro evangelho foram os judaizantes. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém à igreja-mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não havia enviado. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, olha a grande problemática aqui, nessa questão da tendência judaizante no início da igreja. Então, esses judeus que tiveram vamos colocar assim, uma pseudo-conversão, eles acabavam dizendo para os gentios, aqueles que recebiam o evangelho, que para eles serem salvos, para eles serem verdadeiramente salvos, cristãos, eles deveriam observar a lei de Moisés. Mais uma vez, nós vemos que esses falsos cristãos, esses judaizantes, eles confundiam a graça de Deus com a lei de Moisés. Isso é um perigo. Isso foi um perigo no início da igreja. E isso é um perigo também na atualidade. Quando você vai evangelizar alguém e você, em vez de falar do Senhor Jesus, você começa a dizer que aquela pessoa, para ser salvo, ela tem que aceitar certos tipos de tradições, ela tem que fazer certas coisas, porque se ela não fizer, ela não vai ser salva. Negando, ou por que não dizer, não pregando o verdadeiro evangelho. Então, nós como cristãos, nós não pregamos lei, nós não pregamos costumes, nós pregamos o evangelho de Cristo, devemos pregar o evangelho de Cristo, que salva, que transforma, que muda a história do ser humano. Então, esses judeus, eles ensinavam de fato se torna uma heresia, que para ser salvo, para obter a salvação, deve observar a lei. Então, gerou um problema na igreja. E Paulo procurou resolver resolver esse problema ao ponto de gerar uma tensão, que é aquilo que nós vemos aqui no próximo tópico, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiram até entrar em reuniões apostólicas. Então, olha o perigo dessas pessoas no início da igreja. Será que está diferente nos nossos dias atuais? Não. Hoje em dia,
há pessoas infiltradas na igreja, de certa forma com ensinamentos heterodoxos, com ensinamentos totalmente desconexos àquilo que a palavra de Deus ensina como verdade. E qual é a minha postura como cristão? Qual é a minha postura como servo do Senhor? É estar de pé, firme e constante na presença do Senhor e lutar contra todos esses tipos de ensinamentos heréticos, heterodoxos, que tentam ferir a sã doutrina que está inserida na palavra de Deus. Então, não foi fácil nos tempos do apóstolo Paulo combater esses falsos cristãos. Não foi fácil para o apóstolo Paulo combater essa tendência judaizante. Mas pregando o verdadeiro evangelho, sem medo, com ânimo, sendo fortalecido pelo Senhor, ele propagou o verdadeiro evangelho que é diferente da lei, que está acima de qualquer ritual, de qualquer prática, de qualquer tradição. O evangelho é transformador. O evangelho é poder de Deus para transformar o ser humano. Está diferente nos nossos dias atuais? Hoje não há uma tendência judaizante? Claro que há. Nós iremos no próximo tópico. Nós veremos no próximo tópico como não está diferente nos nossos dias atuais em algumas igrejas, onde você entra na igreja, você se não olhar atentamente, você ou confunde a igreja com a sinagoga. Por quê? Porque a parafernália mais parece um centro judaico do que uma igreja do Senhor Jesus Cristo, de fato. Então nós não podemos perder essa identidade de cristãos. A igreja não pode perder a sua identidade. A igreja não pode ser uma propagadora de uma tendência judaizante, de um ritual, de uma tradição que nada contribui para o reino de Deus. Não, ela precisa ter a sua fé fundamentada, as suas bases fundamentadas na palavra de Deus. Então, como nós podemos ver no próximo tópico, no terceiro e último tópico, e não menos importante, nós falaremos sobre as tendências judaizantes hoje. Meus irmãos, hoje não está tão diferente dos tempos antigos, da igreja primitiva. Os apóstolos, como o pastor Ezequiel Soares deixa aqui claro, eles viam em tudo isso que, nessa doutrina judaizante, dois perigos. Quais eram esses dois perigos? Quais eram esses dois problemas? Essas tendências judaizantes, elas estavam ameaçando a liberdade da igreja, a liberdade cristã dos cristãos, elas estavam afetando o cristianismo, pois poderia tornar ele em uma mera seita judaica. E o cristianismo, embora tenha nascido em um contexto judaico, ele não é judaico. O cristianismo ele é fundado por Cristo. Então, há esses dois problemas, os apóstolos viram que poderiam acontecer, tendo em vista a disseminação dessa tendência, dessa doutrina judaizante. Os judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Cristo efetuou no Calvário. Então, no Calvário, Jesus carregou a nossa culpa, Jesus nos justificou, Jesus nos salvou. Aí a tendência judaizante era, Jesus morreu na cruz do Calvário? Morreu, mas você tem que observar a lei, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado. Se você não se circuncidar, se você não guardar o sábado, você não será salvo. E isso gera um atrito com o evangelho, pois o evangelho, ele diz que não é por obras, não é pelo aquilo que eu faço, não é por rituais, não é por tradições que eu guardo, que isso me proporciona a salvação. Mas a minha salvação é pela obra, foi através da obra de Cristo no Calvário. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, como eu já disse aqui.
Então hoje não está diferente. Hoje em muitas igrejas nós vemos tendências judaizantes. Quais são essas tendências judaizantes? Como nós podemos ver aqui no subtópico de número 3, observância dos sábados, condicionando a salvação à guarda de um dia da semana. Outra coisa, observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis diéticas do judaísmo. A liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa. Então, muitas vezes, nós entramos em uma igreja evangélica, não em todas, mas a pessoa não fica um pouco assustada. Por quê? Porque dentro da igreja tem a Arca da Aliança, o pastor está lá com talit, está lá com uma ornamentação totalmente judaica. Então, o cristianismo tem a sua identidade. Ele não pode ser confundido com o judaísmo. Por quê? Porque senão nós acabamos nos apegando só a tradições, só a rituais meramente de uma religião e esquecendo que o cristianismo é muito mais do que essas tradições. Então essas tendências judaizantes, elas não podem falar mais alto do que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não pode falar mais alto do que a obra expiatória do Senhor. Nós somos salvos, como eu já disse, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não há nada que o homem possa fazer que possa dar a ele o direito da salvação, a não ser o sacrifício de Cristo no Calvário. Foi o sacrifício de Jesus que nos deu a salvação, que nos trouxe a salvação. E a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então essas tendências judaizantes, hoje em dia, é um perigo. Por quê? Porque buscam apagar aquilo que de fato o evangelho é em essência. Aquilo que de fato o cristianismo é em essência. Isso não pode ser destruído. Então nós como cristãos, nós não podemos aderir a essas práticas, a esses costumes, a esses rituais que só tentam manchar a nossa identidade. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Eu espero vocês na nossa próxima aula, lição de número 3. Fiquem todos na paz.